Oi, gente. Então, na aula 6, a gente vai começar a estudar um pouco dos compostos orgânicos, tá? Então, a gente vai fazer primeiro uma revisãozinha sobre os grupos funcionais. O que são os grupos funcionais? Os grupos funcionais são o que a gente conhece como as funções orgânicas ou as famílias orgânicas. Então, você imagine aí que a gente tem mais de 19 milhões de compostos orgânicos conhecidos na literatura, tá? Compostos formados de carbono, né, que tem na sua constituição carbono. E esses compostos, cada um deles apresenta suas propriedades físicas, né, que são únicas. Eles têm pontos de fusão, pontos de ebulição, reatividade, né, características que são únicas. Então, existe a necessidade de organizar esses milhões de compostos orgânicos em grupos. E essa organização foi dada em forma do comportamento químico desses compostos, em relação à sua reatividade. Então, compostos que reagem de maneiras semelhantes vão ser agrupados em uma mesma família, tá? Então, essa família que é chamado de grupo funcional ou de função orgânica, tá? Grupos de átomos dentro de uma molécula que apresentam um comportamento químico característico, tá? E são organizados em relação à sua reatividade. Bom, aqui eu tenho um quadro que mostra pra gente aqui várias das funções orgânicas que existem, tá? Então, as funções orgânicas, elas são divididas aqui nesse quadro em relação à sua composição. Ó, aqui a gente tem os hidrocarbonetos, que são aqueles que são formados apenas de carbono e hidrogênio. Então, eles estão aqui nessa cor cinza, tá? Então, você tem alcanos, onde você só tem carbonos e hidrogênios, formando ligações sigmas, ligações simples, né? Você tem os alcenos e os alcinos, que formam, e os arenos também, que são os aromáticos, né, que formam ligações múltiplas. No alceno, você consegue ver ligações duplas, né, uma ligação π e uma ligação sigma. No alcino, você vê uma ligação tripla entre carbono-carbono, π, sigma, π. E no areno, que são os aromáticos, você já vê ligações duplas alternadas, né? Ó, ligação dupla, ligação simples, dupla, simples. Então, você tem 3 ligações πs, tá? Então, aqui esses 4 compostos pertencem a um único grupo, que são chamados grupos dos hidrocarbonetos, tá? A gente também tem aqui o RX. R é a minha cadeia carbônica, né? E o X é o meu aleto, o meu halogênio. Então, eu tenho aqui a função chamada aleto orgânico, que é formado por um carbono ligado a um elemento da família 17, a um cloro, a um bromo ou um iodo, tá? Aleto orgânico. Depois, a gente tem também, que são muito importantes, as funções oxigenadas. Aqui, você tem carbono ligado diretamente ao oxigênio. No álcool, você tem o carbono ligado a uma hidroxila, OH, isso caracteriza um álcool. No aldeído, você tem um carbono fazendo uma dupla ligação, né, com oxigênio, ou seja, uma carbonila. E a essa carbonila, você tem um hidrogênio, tá? Diretamente ligado à carbonila, que é C-O, você tem um hidrogênio. Na cetona, você já tem uma carbonila, C-O, entre 2 carbonos, R1 e R2, né? Então, carbonila entre 2 carbonos caracteriza o grupo funcional cetona. Ácido carboxílico, você tem carbono carbonílico, né? C-O, ligada a uma hidroxila, tá? Carbono carbonílico ligado à hidroxila. A gente também tem o anidrido orgânico, onde a gente tem aqui a presença de 2 carbonilas e entre elas um oxigênio, né? O heteroátomo aqui, um oxigênio. A gente tem aleto de ácido, que seria um ácido carboxílico, onde no lugar da hidroxila ele é substituído por um aleto, por um halogênio. Então, um grupamento X, né? Podia ser sim cloreto de ácido, brometo de ácido, certo? Éster, onde o éster se assemelha muito, observa que compara o éster
com o ácido carboxílico. Ó, você tem C dupla O, OH, e no éster você tem C dupla O, carbonila, O, e o hidrogênio foi substituído por outro carbono, C dupla O, OR, certo? Essa é a função éster. A função éter, você tem um oxigênio entre dois carbonos, tá? Oxigênio entre dois carbonos. Epóxido, você tem aqui a formação de um anel de 3 membros, ó, sendo que um dos membros é um oxigênio. Você tem carbono, oxigênio, carbono. Um epóxido, né? Um anel bem tensionado. E aí você tem também as funções nitrogenadas, tá? Eu vou passar aqui só por algumas, que são as mais importantes, que é a amina e a amida, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem amida primária, secundária, terciária, que a gente vai ver mais na frente, tá? Onde na amina você tem o nitrogênio ligado diretamente a carbono, e já na amida, o nitrogênio vai estar ligado a uma carbonila, tá? Nitrogênio ligado a carbonila. Aqui a gente tem outras funções nitrogenadas, que a gente não vai se aprofundar nelas, que são nitrato, nitrito, nitrila, os nitrocompostos, que são NO2, nitroso, imina, imida, azidas, tá? Porque aqui são casos mais específicos. E a gente também tem aqui, ó, as funções que tem na sua composição enxofre, que é o tiol, ó. Carbono ligado ao enxofre, ligado ao hidrogênio. Aí a gente tem o tioéter, porque se assemelha ao éter. No éter, olha aqui, você tem um oxigênio entre dois carbonos. No tioéter, você tem o enxofre entre dois carbonos, tá? Tem aqui os disulfetos, que formam as pontes de sulfetos, que é um enxofre ligado ao outro, tá? E aqui você vai ver que algumas das outras funções, ó, essa daqui se assemelha ao ácido, né? Substituindo o carbono por um enxofre, né? Ó, certo? E essas outras funções a gente também não vai ver profundamente, tá? E aqui a gente tem por último, ó, a fosfina, que é um grupo com fósforo, né? Você tem fósforo ligado a 3 carbonos, tá? Professora, preciso decorar todas essas funções orgânicas? Infelizmente, a gente precisa aprender essas funções orgânicas. Todas? Não, não todas. Mas as funções, os hidrocarbonetos, sim. As funções oxigenadas, sim. E as nitrogenadas, amina e amida, sim. A gente precisa aprender a reconhecer essas funções orgânicas, tá? Como eu disse, a gente vai ver cada uma dessas funções, né? Das funções mais importantes. E aí a gente vai começar aqui com os hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, apenas hidrogênio e carbono na sua constituição, na sua composição. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, os alcenos, os alcinos e os arenos, que são os aromáticos, tá? Como diferenciá-los, tá? Então, os alcanos, eles vão ter apenas as ligações simples, que é o caso aqui do etano. Você observa aqui que você só tem ligações sigmas, ligação sigma carbono-carbono e ligação sigma carbono e hidrogênio, tá? Então, eles são os mais simples, eles vão ser os menos reativos, porque eles também vão ser os menos polares, né? Essa ligação carbono-hidrogênio, ela é praticamente apolar, tá? Então, ligações simples, os alcanos. Nos alcenos, a gente vai observar a presença de ligações duplas, tá? Ó, C dupla C. Essa ligação dupla aqui é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? Então, essa ligação pi, ela é bastante reativa. Então, os alcenos sofrem muitas reações, principalmente reações de adição. Reações de adição de halogênio, reação de adição catalítica de hidrogênio, enfim. Além do que, ainda existe a estereoquímica envolvida nos alcenos, né, que caracteriza mais esses compostos, tá? Então, apresentou ligações duplas, vão ser chamadas de alceno. Os alcinos vão ter na sua estrutura as ligações triplas, né? Ligação pi, sigma, pi.
onde a reatividade dos alcenos é bem semelhante às dos alcenos, tá? Pela presença dessas ligações bis. E por último, também formada apenas de carbono e hidrogênio, a gente tem os arenos, que são compostos que têm 3 ligações duplas alternadas, né? Alternadas porque eu tenho aqui uma ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então, eu tenho duplas alternadas, né? Tenho aqui 3 ligações bis, compostos também, que são bem reativos, são chamados de aromáticos, né? Porque alguns compostos derivados do benzeno, né? Substituídos do benzeno, apresentam aroma, algum aroma característico também, por isso que são chamados de compostos aromáticos. Bom, então vamos iniciar aqui com os alcanos, tá? Lembrando que a gente vai ver todas as funções possíveis. A gente vai começar pelo mais básico, que são os alcanos. Os alcanos, gente, eles podem ser classificados em relação ao seu formato da cadeia, como eles se organizam, tá? Então, eles podem ser lineares. Quando eles são lineares, você observa assim, ó, que você tem um carbono ao lado do outro. Você pode formar uma linha, uma cadeia carbônica linear, tá? Então, aqui você tem uma cadeia carbônica com 4, aqui você tem com 3, aqui você tem com 2 carbonos. As cadeias carbônicas, elas podem ser ramificadas. Você observa aqui a linha, ó, mas chega num ponto que ela apresenta uma ramificação. Então, o carbono 2 aqui, ó, ele apresenta uma ramificação. Nesse segundo composto, ó, você tem aqui uma cadeia central com 3 carbonos, que você forma a linha, mas esse carbono aqui do meio tem 2 ramificações, né? Uma ramificação em cima e uma ramificação embaixo. Então, é uma cadeia que a gente chama de ramificada, uma ramificação em cima, outra embaixo, ramificação embaixo. E aqui, ó, você observa uma ramificação nesse carbono 2, tá? Então, as cadeias podem ser também ramificadas e as cadeias podem ser em formatos de ciclo, né? Ó, formando um ciclo, que são chamados de ciclo-alcanos. Aqui você tem um ciclo de 3 membros, aqui você tem um de 4, aqui você tem um ciclo de 5 membros. Observem também que os alcanos ramificados, eles vão ser os isômeros de constituição dos alcanos que vão ter cadeia linear. Como assim? O que são isômeros? Os isômeros, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas a estrutura, né, a forma da cadeia carbônica é diferente, né? Então, se eu tiver um composto com 4 carbonos, um alcano com 4 carbonos, eu vou ter 2 possíveis estruturas, tá? Para aquela fórmula molecular. Se eu tiver 5 carbonos, eu vou ter 3 possíveis estruturas. Se eu tiver 10, eu vou ter 75 possíveis isômeros constitucionais, certo? Então, vamos fazer aqui o exemplo do C5H12, né? Vamos pegar essa fórmula e tentar desenhar os 3 possíveis isômeros. Bom, sabendo que os ramificados, eles são isômeros dos de cadeia linear, então a gente começa fazendo os de cadeia linear, tá? Então, são 5 carbonos, eu vou fazer aqui uma cadeia linear com 5 carbonos. CH3, CH2, 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 CH3. Então, você tem aqui 5 carbonos, vamos contar os hidrogênios. Você tem aqui, ó, 3 mais 2, 5, 7, 9, 12. Então, C5, H12, esse aqui seria um dos isômeros possíveis para esse alcano, né? C6H12. Outra forma, então, agora eu vou fazer ele ramificado. Então, eu vou fazer aqui, ó, carbono, eu vou colocar aqui uma ramificação, um metilo. Aqui tem que ter um hidrogênio, né? Então, CH2, CH3. Então, vamos contar. Eu tenho 5 carbonos. Quantos hidrogênios? Aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, com mais um aqui, 12, C5H12.
E por último, aí você observa aqui que você tem uma ramificação aqui no carbono 2, né? Ó. E por último, você pode fazer uma estrutura aqui com cadeia principal com 3 carbonos, onde você coloca aqui uma ramificação, outro CH3 aqui, outro CH3 aqui. Vamos contar, você tem 5 carbonos, quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 12. C5H12. E agora, essa nova cadeia é um isômero também de cadeia ramificada aqui, ó, com 2 ramificações.